Como vai você? Vai chegando aí, que eu já vou colocar aqui o título da nossa conversa. Uma conversa rápida e certeira. Uma conversa rápida e certeira. E o assunto é o seguinte: yoga do riso tem modelo? Tem um modelo específico para o yoga do riso? Primeiro, se você está chegando por aqui por agora, não ouviu falar ainda sobre isso, o que é yoga do riso? Possivelmente você ouviu falar sobre yoga, claro que sobre riso, mas se é novo no yoga do riso, permanece por aí que a conversa pode ser com você também. Então vamos nessa. Eu sou Fátima Araújo, estou aqui com você para uma conversa bem pontual e bem rápida, com a indagação que está aí afixada, que é: yoga do riso tem modelo? O riso em si tem um modelo específico? Tem um passo a passo? Começa rindo dessa forma e termina dessa forma. Será que tem? Quais são os modelos nos quais são pautados o yoga do riso? Então essa é a conversa. E se faz sentido para você, se no mínimo esse assunto intriga você, eu convido que você pegue esse aviãozinho que tem bem aí no canto do seu celular e chame mais pessoas, que pode ser que o assunto seja de interesse delas também. O que é mesmo esse tal de yoga do riso? Onde que isso surgiu? Eu já falei várias vezes aqui em outras transmissões, mas eu repito aqui brevemente, que surgiu há 26 anos na Índia com um casal, ele médico, ela professora de yoga. Ele, Dr. Madan Kataria, escrevia um artigo para a revista My Doctor da época sobre os efeitos do riso no corpo. E aí ele começou, poxa, se tem efeitos, eu quero testar esses efeitos no corpo. E assim ele fez, ele começou chamando pessoas, foi lá para o parque, para a praça pública, foi ridicularizado inclusive, como assim um médico parando as pessoas que faziam caminhada para que elas rissem. E o certo é que ele conseguiu trazer mais 2 pessoas e depois uma terceira. E aí formaram 5 pessoas, começaram rindo indistintamente num parque, numa praça pública, ali onde as pessoas passavam bem cedinho para caminhar. Pois bem, ao final de uma semana, já eram 55 pessoas e elas começaram rindo, contando histórias engraçadas, contando piadas. Mas é lógico que esse estoque de piadas, ele acaba facilmente, certo? E também dificilmente alguém ri, ou pelo menos ri muito, depois de ouvir uma piada pela segunda vez. E por outro lado, a piada ela pode ter um efeito contrário também. Ela pode ser de mau gosto, ela pode ser discriminatória e etc. Encurtando aí um pouco a história, foi isso que aconteceu. E agora, vamos fazer o quê? O grupo já estava grande, continuava rindo, mas acabou o motivo para rir, não tinha mais estoque de história nem de piada. E aquele médico continuava pesquisando e foi lendo artigos e tal, e deparou com uma informação que hoje não é mais novidade, mas para ele naquela época foi, de que o cérebro ele não distingue se o riso é real ou é simulado. E aí, eureka, né? Ele falou, poxa, se é assim, nós podemos então continuar rindo, mesmo sem motivo, mesmo sem piada. Levou a proposta para o grupo, mais uma vez ele foi ridicularizado, só que ele não desistiu. Resumindo a história, sim, começou a rir, sim, ele continuou no trabalho científico dele, e de lá para cá, ao longo de 26 anos, já são 116 países que tem yoga do riso, com milhares de clubes do riso espalhados pelo mundo e centenas de milhares de
pessoas risonhas, de líderes de yoga do riso, de facilitadores do riso, de personal do riso, de treinadores do riso, e eu sou muito grata e honrada por fazer parte dessa família do riso. Continuo sendo uma mulher séria, aquela mulher séria que falava, eu sou uma mulher séria, você que me perverte. E o riso literalmente me perverteu. Cá estou eu, e hoje para falar dos modelos do yoga do riso. E tem muita informação aí, eu sugiro que você continue seguindo esse perfil. No YouTube, canal Agir Consciente Fátima Araújo, tem uma playlist só com transmissões sobre yoga do riso. Tem vários conteúdos, muitos conceitos e muita prática também. Então, para começar a falar dos modelos, eu sugiro uma risada, que tal? Para quem é novo aí nesse assunto, nossas mãos têm pontos de acupuntura em vários pontos. O nosso corpo tem vários pontos de acupuntura também. Na medida que as mãos são tocadas, esses pontos são ativados. Na medida que as mãos tocam o corpo, outros pontos são ativados. E o próprio corpo indica onde ele quer ser tocado pelas mãos para ativar esses pontos de acupuntura. Então, por isso que tem exercícios que tratam disso. E aí, tipo, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aí já valeria a pena batendo forte as mãos. Mas, já aproximando do riso, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Pronto, e aí vai tocando em várias partes do corpo e ativando, tipo, chamando esse corpo para a risada. Eu estou falando de riso como exercício físico, eu não estou falando de riso por uma comédia, por um filme engraçado, tudo bem? Esse aqui corresponde àquele levantar de peso lá na academia, aquele andar na esteira, andar na bicicleta. É um pouco isso. São exercícios que intercalam a prática do riso propriamente dita. E aí tem dança, tem música, tem várias opções que ajudam também. A criança, ela ria muito e a vida lhe tirou esse riso. E aí tem como ativá-lo. Geralmente eu fico em pé, hoje eu escolhi fazer essa transmissão sentada, então fica um tanto limitado. Mas, por exemplo, muito bem, yeah! Muito bem, yeah! É uma forma de trazer esse espírito infantil, aquela criança que ria tanto e que parou de rir. Respiração, tem várias formas de fazê-lo. Por exemplo, levantando bem os braços, se tiver em pé, geralmente fica no peito dos pés, estica bem o corpo alongando, enche não só os pulmões, mas a barriga, enche tudo de ar. E depois solta esse ar abrindo os braços e soltando, ha, 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 com a boca aberta para sair todo o ar residual dos pulmões. Porque na respiração curta do dia a dia fica muito ar ainda nos pulmões. E ele fica sobrecarregado ali de impurezas, porque o ar não sai todo. Então o yoga do riso favorece a isso também. Então, respirando, segura lá no alto, e quando fizer isso, abre bem o peito para dar espaço e deixar esse ar sair o máximo que puder. Um exercício apenas do riso para começar. Eu proponho, sabe aquele riso de algumas pessoas que ainda não conhecem o yoga do riso, que acham que está pagando mico se rir, muito mais se gargalhar e se rir em público? É o riso tímido. Você pode... Muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Pessoal, aqui eu fiz só uma pequena demonstração. Tem centenas de atividades de realizar no dia a dia. Entrando um alerta aqui.
mímicas, possibilidades facilitadores do riso. Eu fiz apenas uma demonstração, tem o riso pelo riso, sem nenhuma mímica. Eu fiz o riso do tímido, poderia fazer o riso do zíper, fecha a boca, abre a boca rindo, e várias possibilidades, ok? Como a proposta aqui é uma conversa rápida, e já estamos a 10 minutos de conversa, então eu vou falar agora dos modelos do yoga do riso. Ele é pautado em 2 modelos. De novo, lembre-se de buscar mais a respeito, saber dos grupos de benefícios, das contraindicações. O objetivo aqui não é falar de novo disso, é falar apenas dos modelos. Então, o primeiro modelo é o modelo do humor, que também é chamado de modelo mente e corpo. Esse modelo mente e corpo é aquele que traz uma informação muito importante. Isso não é medido milimetricamente, mas disse que as crianças riem entre 300 e 400 vezes por dia. Olha isso, pessoal. E se você observar, a criança ri por tudo e por nada. O bebezinho começa a dormir e já começa rindo. Dizem que ainda não é riso, mas é um riso também. A criança ri com a boneca, ri com os amigos invisíveis, ri andando de bicicleta, ri com os amigos, ele apenas ri. O adulto, ele quer entender por que está rindo. Já reparou que às vezes alguém conta uma piada e mesmo com a piada alguém para assim como se estivesse mentalizando a piada para depois saber se vai rir ou não. Ou então não entende e aí realmente não ri, porque não teve motivo para rir. Aqui eu falo do riso sem motivos, do riso que é incondicional. Então, esse modelo mente e corpo, ele traz também uma informação de que o adulto, no máximo 10 a 15 vezes para uma risada bem curta. E olha lá. Olha a diferença da criança para o adulto. E é justamente isso. O adulto cresceu e perdeu o riso ao longo do caminho. E começou na infância, do tipo, cala a boca, menino, você parece uma matraca, você não para de falar e não para de rir. Que é isso? Isso é hora de criança falar, não tá vendo que tem adulto falando? E assim vai se perdendo o riso, sem falar nas violências, nos abusos, em tantos motivos que tiram da criança o riso, possivelmente. Então, é que o adulto, por isso ele, além de tudo isso, ele tem uma habilidade cognitiva que é para primeiro compreender o humor e depois rir. E nem sempre dá tempo de fazer esse movimento todo e ele acaba não rindo. Então, esse modelo, ele baseia-se na capacidade de compreender o que é engraçado e divertido. E se fizer sentido, ri. Então percebe que aí se limita muito essa risada. Por exemplo, até que ponto uma pessoa ri de uma determinada piada? Vai depender da qualidade da piada. Olha aí, pensa. Vai ter que analisar tudo isso para depois rir. Vai depender de quem está narrando a piada e também do estado de espírito do ouvinte. De repente a piada até é engraçada, mas a pessoa simplesmente não vai rir, não ri mesmo. Então esse modelo está claro que é esse modelo mente-corpo, né? Mente e corpo, que é o modelo do humor. Ele a pessoa precisa estar de bom humor, precisa ter humor na piada ou na comédia, precisa primeiro passar pela mente para depois ir para o corpo. Então é muito caminho para percorrer e o riso se perde. Então esse modelo é óbvio que ele tem muitas limitações, claro, né? Ele não garante o quanto que uma pessoa vai rir. Simples assim, ele não garante nem que a pessoa vai rir e nem o tanto que ela vai rir. Então, o que acontece? Ele é condicional, ou seja, o riso está condicionado a um motivo para rir, a um humor, a uma ambiência, a uma piada, a um filme. E como foi lá no início, o estoque acaba, mesmo que exista muita piada, né? Então, nesse caso, ele depende de um estímulo externo. Então, a pessoa não ri muito, claro, se ela ouvir uma piada a partir da segunda vez, por exemplo.
não tem mais graça. Só quando é novidade, olha lá, a pessoa precisa entender a piada enquanto os outros também, as outras pessoas estão rindo, porque se ela entender depois, ela também recolhe o riso. Como assim? Eu só entendi a piada agora, todo mundo já parou de rir, eu nem vou rir. Percebe quantos empecilhos? O segundo modelo do riso é o modelo infantil, por isso que eu falei no início ali do quanto que a criança ri. Então esse modelo infantil ou o modelo corpo e mente, que é quando o riso está primeiro no corpo, ao contrário do anterior, que passa pela mente primeiro para chegar no corpo. Aqui não, aqui é o modelo infantil, é aquele do riso despretensioso, do riso incondicional. Ele não depende de condições para acontecer. A criança simplesmente ri e pronto. E aqui a proposta é resgatar nesse adulto essa criança risonha, porque ela está aí dentro. Ela foi acobertada aí pela personalidade, mas ela existe. Então, se você observar, como eu já disse, você vai achar que as crianças riem muito mais enquanto elas brincam. Você já percebeu que as crianças brincando, elas riem muito mais? E é por isso que as crianças, de fato, precisam de brincar muito. E precisam de um ambiente seguro para rir. Então, se as crianças por perto de você estão rindo, deixa que riem. Deixem que algazarrem. É o mínimo que você pode fazer para que esse riso dure mais tempo na vida dessa criança. Quem sabe ela seja uma pessoa adulta, mais risonha, mais leve, com mais benefícios do riso. Então, enquanto as crianças brincam, elas riem mais. Se é assim e os adultos querem rir mais, eles também podem brincar mais. E o yoga do riso, ele trata disso também. De brincadeira, de dança, além do riso, de música e várias outras opções. Além do próprio exercício físico do rir. Tipo uma cosquinha, como fazer uma cosquinha para poder rir. Lógico que isso tudo com metodologia, com treino, com um personal do riso ali do seu lado, como um personal trainer lá na academia, ok? Então, as risadas, nesse caso, elas vêm direto do corpo. Elas não dependem de passar pela mente, passar pelo racional. Elas não fazem uso do humor. Olha que interessante. Porque o humor, ele vem da mente. A pessoa precisa entender o espírito da coisa, como eu falei agora há pouco no primeiro modelo. Aqui não, aqui é corpo, gente. É corpo, é víscera mesmo. Aqui é ativar o corpo para rir e pronto. E é cair na risada, simples assim. Ah, você pode gostar de fazer isso no início? Talvez não, mas se você escolher os benefícios do riso e se necessário, junte a mais pessoas para rir. Ah, eu quero fazer isso. Ok, então me chama aí, manda uma mensagem que eu te conecto com os clubes do riso e você vai encontrar com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo para rir junto. E vai chegar uma hora que você vai poder praticar o riso mesmo sozinho. Claro, tudo é escolha, tá, pessoal? Nada é obrigado. Aqui na vida, na verdade, nada é ou deveria ser obrigado, né? Bom, então, essa questão do riso no corpo, a risada vem direto do corpo. As crianças também riem no corpo, elas não riem passando pela mente primeiro, elas não vão entender por que o riso, elas simplesmente vamos aprender mais a rir, ok? Bom, então isso mostra que porque elas brincam, elas riem mais. E a fonte do riso, então, nesse modelo, ele vem diretamente do corpo. Eu estou repetindo isso para ficar bem claro. Então, a pessoa adulta também, ela pode usar essa estratégia sempre que necessário. Ah, eu quero treinar o riso, eu não estou com vontade. Eu quero treinar o riso, mas eu estou de luto. Eu quero treinar o riso, mas estou em meio a uma pandemia. Só tem uma saída para treinar o riso dessa forma, que é justamente em uma academia do riso. E o que é uma academia do riso? Pode ser um clube do riso, pode ser uma academia propriamente dita para treinar o riso, com treinador e tudo. Pode ser um coach do riso,
Eu atendo o coaching do riso e fico impressionada com os meus coaches, assim, o quanto que eles realmente liberam, destravam. E não é só o riso que é trabalhado no coaching do riso, é trabalhado várias outras possibilidades com várias ferramentas do coaching mesmo, além do riso propriamente dito. Bom, então nesse caso, a única forma que eu particularmente vejo, é treinar o riso como exercício, não mais como mente e corpo, mas sim como corpo, mente. Depois, se você quiser entender, estudar mais sobre o riso, tudo bem, desde que você continue rindo, porque se for para estudar o riso e não rir, não resolve. Por isso que o criador do método, estudando o riso, ele quis praticar. E é muito gratificante hoje quando se entra numa sala, tem salas de segunda a sexta-feira, que de vez em quando o Dr. Madan Kataria e sua esposa aparecem na sala. Olha quanta honra poder entrar numa sala do Zoom e rir com quem criou esse método há 26 anos e que continua liderando esse movimento, que tem a Universidade Internacional da Risada. No Brasil tem o Instituto Brasileiro do Yoga do Riso, o Sandro Lobo, que está à frente desse trabalho, meu professor querido, meu mestre querido. Então, assim, tem mentorias do riso, tem coaching do riso, tem curso básico de yoga do riso, tem várias possibilidades. Eu costumo dizer que é um mundo à parte, esse mundo do riso. Assim como tem o mundo do chá, o mundo do café, o mundo dos vinhos, o mundo das viagens, tem também o mundo do riso. E você é convidada, pessoa querida, a conhecer, a trilhar mais, a escalar mais, a fazer rapel aí nesse mundo do riso. Para finalizar, eu quero destacar mais ainda que esse modelo corpo-mente, que é o riso no corpo, como eu mostrei no início, ativar pontos do corpo, chamar esse corpo para a risada. Então, dessa forma, pode usar esse modelo para movimentar o corpo, pode contribuir com música, com dança, com música ouvida, música cantada, dança, brincadeiras e o riso treinado, tanto com mímica como com meditação, porque tem também meditação do riso. Já pensou você meditar rindo? Pois é sobre isso. Adoro! É sobre isso, pessoa. O convite está feito. Você pode recusar, porque convite a pessoa aceita ou não. Agora eu convido você a aceitar o convite. Bom, então, com isso, o riso acontece independente da vontade. O riso acontece, inclusive, para a pessoa se fortalecer para passar por um período de luto. Não é rir do luto, muito menos rir de quem fez a passagem, de quem morreu. Mas é rir porque você sabe que fazendo isso, o seu cérebro, que não sabe que você está simulando o riso, ele vai liberar os hormônios que você precisa para aumentar a sua imunidade, para conectar mais com as pessoas, para ser mais produtivo, ter um organismo mais oxigenado e, consequentemente, um cérebro. Então, dessa forma, a pessoa acaba desenvolvendo o seu espírito de humor. Eu, por exemplo, eu rio muito mais agora e assim, na maioria dos momentos eu não forço o riso, de tanto treiná-lo que ele vem naturalmente mesmo em momentos tidos como mais sérios. É claro que eu sei separar, eu não entro numa reunião de trabalho, por exemplo, dando gargalhada, isso é fato, eu sei separar as coisas e geralmente as pessoas que praticam o riso exercitam isso. No entanto, elas ficam pessoas muito mais agradáveis. Inclusive, de máscara dá para perceber que a pessoa está rindo com os olhos, mesmo sem fazer barulho. Tem riso interno, riso só com os órgãos internos. Tem várias formas de rir, mesmo onde você não pode fazer som, fazer barulho. Então, pronto, o yoga do riso ele vem para isso, justamente para ajudar a cultivar essa brincadeira infantil, para trazer de volta esse riso infantil, porque essa criança está aí dentro, ela só foi sufocada
pela personalidade. E essa personalidade, ela se fez necessária para que sobrevivesse a uma sociedade que exigia isso, seja dos cuidadores, seja uma sociedade mais ampla. Só que agora dá para melhorar esse aspecto e ter os ganhos do riso. Então, o rir, o brincar é um resultado natural de quem se envereda aí por esse mundo do riso, ok? Então, quando você se propor a aprender a induzir o seu corpo a rir, assim como cada vez lá na academia você levanta mais peso, você faz mais exercício de yoga, faz mais ginástica, mais treino, aqui você faz mais e mais riso, e assim você vai treinando e tornando esse riso cada vez mais espontâneo e natural. Então, quando você se propor a fazer isso, o que vai acontecer com a mente? Aquela que eu falei lá no primeiro modelo. A mente, simplesmente, ela vai se render ao riso. Eu sou uma pessoa extremamente mental. Eu estudo muito, leio muito, escrevo, quero entender tudo, fico numa sala observando como se não estivesse observando e percebendo tudo. Só que no riso eu me entrego, eu não quero nem saber por que eu estou rindo, eu quero é rir, porque agora eu já sei que ele me traz benefícios. Então aquela mulher que dizia que era séria e que você que me perverte, não, quem me perverteu agora foi o riso. E eu estou aí treinando outras pessoas para rirem e logo tem novidade aí nesse mundo do riso. Trabalhando justamente essa questão da personalidade e o riso. Quais os risos mais indicados para cada tipo de personalidade. Vem novidade aí. Bom, então esse modelo físico do riso, e aí eu já estou concluindo, é para dizer que você não precisa ser pressionado para rir. Você pode escolher rir. Você pode treinar, você pode praticar. Então, nesse caso, essa parte mental de querer entender por que se ri, ela também acaba se rendendo ao riso. Por que eu quero entender por que eu rio? Se eu sei que o cérebro não precisa saber disso. Basta eu rir, ok? E de tanto você treinar, possivelmente você será em breve uma pessoa mais risonha. E eu já tenho resultados disso, tenho depoimentos que me mostram claramente isso. Primeiro porque se você reclamar do que te incomoda, simplesmente você está pedindo mais do mesmo para o universo. Para Deus ou para a deusa, seja lá para quem você crê. Você está pedindo mais do mesmo. Porque o que é reclamar? É clamar duas vezes. Veja bem, reenviar é enviar de novo. Reeditar é editar de novo. Então, o que é reclamar? É clamar de novo, é pedir de novo. Então, se você reclama de algo, você está dizendo para o universo, para o que você crê, manda mais de novo aí, porque eu quero mais disso. Percebe? É muito sério o poder das palavras e dos atos. Agora, se você rir e rir de novo, é possível que você tenha mais riso e mais benefícios. Tudo bem? Se esse assunto, no mínimo, intrigou você, no mínimo chamou sua atenção, se você ouviu isso aqui pela primeira vez, ao vivo ou numa gravação, e fez sentido para você, fique à vontade para convidar mais pessoas para acessar esse conteúdo. Daqui a pouco, ele está sendo gravado hoje no dia 31 de agosto de 2021, em meio a uma pandemia, e eu aqui falando de riso. Por quê? Porque aumenta a imunidade, porque ajuda na resiliência, porque ajuda a passar pelos períodos de luto. Então, se isso te chama a atenção, seja aqui ao vivo ou seja na gravação, fique à vontade para compartilhar a transmissão. Daqui a pouco ela estará no canal Agir Consciente no YouTube, mas depois ela estará no podcast Agir Consciente, Vida Ocupada e Leve. O riso está também no Clubhouse, lá tem um clube chamado Yoga do Riso Brasil.
Tem vários canais aí nesse perfil e vários outros onde se fala do riso. Como acessar tudo isso? O link está aqui na bio do Instagram, Fátima Araújo Agir. Se você clicar ali, tem todas as outras redes, inclusive o WhatsApp. Só me chamar e nós continuamos essa conversa. Enquanto isso, o convite, nós já estamos, olha como passa rápido o tempo. Estamos há 30 minutos exatamente aqui, falando sobre esses dois modelos nos quais se pautam o yoga do riso. E como nós começamos rindo, eu convido também para uns segundos de risada antes de sairmos dessa sala. E enquanto rimos, coloque intenção nesse riso. Que sejam apenas alguns segundos, mas que sejam pela paz mundial, pela cura do planeta, para que a Terra se cure e junto dela curemos nós também. O riso também é rezo, ok? Falando em riso é rezo, todo domingo às 18 horas, pelo menos agora, nesse período, se você assistir depois, pode ser que isso já tenha mudado, mas nesse período que eu citei a data, está acontecendo, e eu imagino que continue, todo domingo às 18 horas no canal Yoga do Riso, que inclusive é do Sandro Lobo, lá do Instituto Brasileiro do Yoga do Riso. Tem uma transmissão ao vivo lá aqui pelo Instagram, onde que várias pessoas compartilham vários tipos de rezos e rezam muito com intenção. Então, bora rir com intenção pela paz mundial. Enquanto isso, eu vou fechando a sala e você vai rindo. E quem sair por último, lembra. Apaga a luz e fecha a porta. 3, 2, 1, rindo. Só olhar aqui porque eu vi que parece que teve uma pergunta. Rir e sorrir, a diferença? Poxa, eu vou ter que precisar responder essa pergunta aqui da Cláudia. O riso ajuda no sorriso e o sorriso ajuda no riso e vice-versa. O sorriso é essa leve expressão da face, já ajuda. Agora, o que fará com que o cérebro libere de fato os resultados, os hormônios, é o riso, é a gargalhada, é ha. Simplesmente abrir a boca bem para não forçar a garganta, porque rir também força, assim como conversar. Então é só deixar a boca aberta e deixar que o ar saia e aí pronto, o cérebro já entende que é riso. Tipo assim, ó. Lembra do combinado? Apaga a luz e fecha a porta. Enquanto isso, bora rir. Claudinha, depois conversamos mais sobre essa diferença, mas basicamente é isso. Ai, gratidão. Tchau, tchau. Nem quero fechar a sala, quero continuar rindo. Tchau, tchau, pessoal!